O milionário fica chocado ao ver que seu filho escolheu a menina mendiga entre as ricas. Ricardo nunca imaginou que o passado pudesse bater a porta assim, com tanta força. Filho único, herdeiro de uma fortuna impensável, ele sempre acreditou que poderia controlar tudo, menos a dor. A morte de Mariana, sua esposa, ainda fresca e cruel, abriu um vazio tão grande que parecia engolir o ar do enorme casarão. Gabriel, o filho de 9 anos, estava ali mesmo. Mas completamente distante. O menino não só chorava a mãe, ele a gritava no silêncio das noites longas. Ricardo, afogado no próprio luto e na responsabilidade, tentou encontrar uma mulher para preencher aquele espaço. Organização atrás de organização, encontro atrás de encontro. Mulheres desfilando pelos corredores amplos, conversas forçadas, risos contidos. Tudo parecia tão artificial. Gabriel recusava tudo. Fechava a cara, empurrava cada pessoa que tentava se aproximar, como se protegera com unhas e dentes da perda da. E aí veio a babá Helena. Helena com olhos cheios de calmaria e voz que embalava a casa enquanto tudo parecia ruir. Ela virou mais que uma ajudante, virou um pilar, quase uma mãe de verdade para Gabriel. Mas algo que parecia sólido desmoronou. Helena deixou o emprego. Foi um choque, um golpe que partiu pouco o que restava. A casa ficou vazia, mais fria. Ricardo sentiu o desespero apertando o peito, as mãos tremendo. Ele sabia, finalmente, que suas tentativas de arrumar outra mulher estavam piorando tudo. Não curavam, mas abriam ainda mais feridas. Depois de dias em silêncio, Ricardo foi até a casa de Helena. Batendo aquela porta, carregava o peso da culpa na voz. Para sua surpresa, encontrou mais do que desculpas. Encontrou esperança. Gabriel secretamente esperava por aquele abraço, aquele sorriso simples e quebrado. A relação com Helena podia ser o caminho. Era, talvez, a única chance real de começar a cicatrizar. Mas aí, o inesperado. Gabriel, com uma criança curiosa e cheia de mundo dentro, começa a se afastar dos filhos dos amigos milionários. Aqueles mesmos que Ricardo achava que seriam as melhores companhias para o garoto. Em vez disso, ele escolhe uma menina das ruas. Suja, magra, com olhos que falam de um destino duro demais para a idade, uma menina mendiga. No meio das festas, das reuniões luxuosas, ela surge como um enigma, uma quebra no padrão implacável da alta sociedade que Ricardo conhecia. Ricardo viu, de longe, os dois brincando no jardim, livre, leve, meio bagunçados, e sentiu um choque que mexeu com cada crença dele. Como? Por que essa menina? Por que não uma das meninas certas? A resposta parecia tão clara para o mundo dos adultos que o pobre homem não sabia lidar. Um turbilhão de medo, orgulho, insegurança e um sinal de alerta ensurdecedor. E ali ficou Ricardo, parado, olhando. Um nó apertado na garganta. Incerteza pura, medo gritante de perder seu filho para um universo de escolhas que ele mal entendia. Será que ele era capaz de acolher essa nova família? Será que aquela menina poderia, de algum jeito, ensinar a ele o que a falta de Mariana não deixou? O que o futuro reserva para eles? Essa história está só começando. E o que parecia um choque pode ser o começo de uma mudança maior do que qualquer um poderia esperar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou parado, coração acelerado.
enquanto observava Gabriel e a menina mendiga brincando. Era um mundo que ele nunca quis entender, um cenário que parecia quase um pesadelo. No entanto, a inocência e a alegria de Gabriel eram contagiantes, e por um breve instante ele se esqueceu de toda a sua dor. Mas em meio a essa cena, um grito cortou o ar, gelando-lhe o sangue. Fugiram! Eles fugiram! Uma mulher desesperada, com os cabelos desgrenhados e lágrimas nos olhos, surgiu do portão. Ricardo a reconheceu imediatamente. Era Luciana, a ex-mulher de um amigo. A expressão dela estava marcada pelo pânico e pela ansiedade. Ele se aproximou, confuso e assustado. "Luciana, o que está acontecendo?" perguntou, o nó na garganta se apertando ainda mais. "Meu filho! Eles levaram meu filho! Não sei quem, mas eles estavam em uma van." A voz dela falhou sob o peso da angústia. O pânico tomou conta de Ricardo, que por um momento pensou em Gabriel. Ele olhou de relance para o menino, ainda brincando. E quando o pequeno virou o rosto, as risadas se transformaram em silêncio. A mesma van que Luciana descreveu estava agora estacionada na esquina. Ele a reconheceu. Era uma van escura, uma que havia visto passar algumas vezes por ali, sempre tão discreta, mas agora carregava um peso aterrador. Num impulso, Ricardo gritou: "Gabriel, vem aqui!" O sorriso de Gabriel se desfez. A menina mendiga olhou assustada, e Ricardo correu, atravessando o gramado. Com o coração na boca, ele fez gestos para que o filho se aproximasse. A tensão no ar era palpável. "Papai, o que foi?" perguntou Gabriel, a expressão confusa, quase assustada. "Vem, filho, agora." Ricardo segurou na mão do garoto e, enquanto seus passos apressados ecoavam, ouviu um barulho insuportável. A van se aproximou, uma sombra a ameaçar. Ele sabia que tinha que agir. Ainda segurando Gabriel, ele se virou para a menina. "Você venha também." Mas no instante, o pior aconteceu. A porta da van se abriu e uma figura conhecida saiu dela. Era Helena. O peito de Ricardo apertou ao ver a expressão serena, mas triste dela. "Helena?" ele murmurou quase sem voz. "O que você está fazendo aqui?" A resposta dela foi rápida, mas o olhar carregava anos de segredos. "Eu não podia ficar longe de vocês, Ricardo. Precisamos falar sobre Gabriel e a menina." O tempo parecia parado. A menina, agora em silêncio, observava. Todo o alvoroço da rua desapareceu. As risadas, o sol, tudo se dissipou diante da gravidade daquela revelação. "Essa menina não é o que parece. Ela tem um passado que você precisa conhecer. É tudo uma armadilha. Eu não queria que isso acontecesse." Um frio percorreu a espinha de Ricardo. O que era essa armadilha? Que segredos estavam escondidos atrás daquela inocente fachada? Um misto de confusão e medo tomou conta dele. Enquanto a van permanecia a poucos metros, ele sentiu o chão tremer sob os pés. O mundo conhecido estava se desmoronando ao seu redor como um castelo de cartas. E ali, em meio ao caos e à incerteza, a única coisa que ele sabia era que precisava proteger seu filho. Mas como proteger Gabriel de uma verdade que poderia destruir tudo? Não havia mais respostas, apenas perguntas. E enquanto segurava forte a mão do filho, ele se perguntava se a nova vida que estava começando, a conexão com aquela garota das ruas, não seria, na verdade, o início de algo muito mais complicado do que jamais poderia imaginar. Enquanto o tempo parecia congelado diante da van, o coração de Ricardo acelerava. Ele estava paralisado, atordoado. A única certeza que tinha era a necessidade de proteger Gabriel. "E que está acontecendo, Helena?" ele insistiu, a voz tremendo de preocupação. Ao mesmo tempo, notou a menina mendiga dando um passo atrás, como se quisesse se esconder. "Não posso explicar agora, mas temos que ir, os dois." Lena respondeu, seus olhos passando rápido de Gabriel para a van. Ricardo virou-se para olhar à frente. A tensão era sufocante, como se a atmosfera estivesse prestes a explodir. A van ainda estava parada,
mas havia movimento dentro dela. O que seria? A imagem da mulher desesperada, Luciana, ainda ecoava em sua mente, e ele não conseguia desgrudar da ideia de um sequestro. Então Helena, com a voz presa pela urgência, apontou para a menina. Ela não é quem você pensa que é. A afirmação atingiu Ricardo como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso? Ele queria gritar, mas manteve a calma, puxando Gabriel mais para perto. A menina olhou nos olhos de Ricardo, os olhos cheios de alegrias misturadas com medo. Por favor, você precisa ouvir. A voz de Helena soava quase suplicante. Ela é sua filha. As palavras fizeram o tempo parar. O quê? Ricardo quase não pôde acreditar. Como assim? Isso é impossível. A mente dele girava como uma tempestade. Ele olhou para a menina com uma mistura de confusão e descrença. Como alguém tão distante de seu mundo poderia ser parte de sua família? Fui eu quem a encontrei. Eu cuidei dela. A vida dela está em perigo. E você? A frase de Helena se interrompeu quando uma figura masculina emergiu da van, os olhos escuros e ameaçadores. Ele olhou para Helena com um breve aceno de desdém e depois se voltou para Ricardo. Você está se metendo em um lugar que não deve, Ricardo. A criança não é sua, mas pode ser a chave para muitas coisas. Ele sorriu de forma sinistra, e Ricardo sentiu um arrepio na espinha. As palavras dele pareciam misturar ameaças com um profundo segredo. Quem é você? Ricardo perguntou, segurando Gabriel ainda mais firme, sem saber se estava mais assustado ou furioso. Helena parecia desesperada, oferecida a ajuda, mas a expressão do estranho deixava um gosto amargo na boca de Ricardo. O que ela não te contou? O homem se inclinou para frente, como se tentasse sugar a verdade das entranhas de Ricardo. A sua esposa tinha segredos. Ela não queria que você soubesse. E essa menina, ela pode ser o único laço que resta entre vocês. Ricardo não entendia. O passado que ele tentava deixar para trás cuspia mais verdades, mais buracos na sua vida. Ele olhou para Gabriel, que estava petrificado, e sua mente girava com perguntas. Que segredos Mariana esconderia? Que vida ela poderia ter construído fora do alcance de seu amor? A menina mendiga olhava de um para o outro, como se estivesse perdida no meio de uma conversa que não compreendia. Papai, a voz dela ecoou como um sussurro suave sobre o ar tenso, mas para Ricardo, a palavra cortou como vidro. Antes que ele pudesse responder, a porta da van se abriu completamente, revelando mais do que um pai ou amigo esperando. Vozes de outros homens e mulheres começaram a ecoar. Estava se formando uma situação que era bem maior do que Ricardo podia imaginar. Os olhares na multidão, agora vidrados nele, pareciam opressivos, prontos para devorar sua vida em um único instante. Uma correria começou e, sem que Ricardo tivesse tempo de processar tudo, Helena puxou ele. Não deixem que saiam. No meio do caos, a única certeza que Ricardo tinha era que qualquer coisa que ele achasse que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Por que isso está acontecendo? Ele se perguntou, enquanto segurava Gabriel com força. E no fundo, sabia. A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E ele tinha que descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Enquanto o tempo parecia congelado diante da van, o coração de Ricardo acelerava, pulsando como um tambor ensurdecedor. Ele estava paralisado, atordoado. A única certeza que tinha era a necessidade de proteger Gabriel. O que está acontecendo, Helena? Ele insistiu, a voz tremendo de preocupação. A menina mendiga, agora com os olhos arregalados, dava um passo para trás, buscando esconderijo. Não posso explicar agora, mas precisamos ir. Os dois, disse Helena. Sua expressão era de desespero, enquanto os olhos rapidamente mudavam de Gabriel para a van. Ricardo virou-se para olhar à frente. A tensão no ar era sufocante. A van permanecia parada, mas a movimentação dentro dela parecia aumentar. O que estaria por vir? Ele se lembrou da mulher desesperada, Luciana, e a ideia de um sequestro ecoava em sua mente. Uma figura masculina surgiu da van,
os olhos escuros e ameaçadores. No momento em que ele se virou para facear Ricardo, uma tensão no ar se transformou em algo palpável. Você está se metendo em um lugar que não deve, Ricardo, disse ele, com um sorriso que jogava sombra sobre a própria luz do dia. Quem é você? Ricardo perguntou, segurando Gabriel ainda mais perto, enquanto uma mistura de medo e fúria crescia dentro dele. O que ela não te contou? O homem se inclinou para a frente, como se tentasse sugar a verdade das entranhas de Ricardo. A criança não é sua, mas pode ser a chave para muitas coisas. Chave. A palavra bateu no peito de Ricardo como uma verdade pesada. O que estava acontecendo? O passado que ele tentava enterrar voltava para o presente como um espectro. Ele olhou para a menina, que estava em pé, seu olhar de confusão misturando-se com um medo aterrador. Papai? Sussurrou ela, a voz suave quebrando o caos. De onde você tirou isso? Ricardo exigiu, a voz embargada. A resposta dele ecoou na mente. Enquanto ele olhava para Helena, suplicando através do olhar, um grupo de pessoas começou a aparecer, emergindo da van, e a sensação de estar sendo observado transformou-se em um pesadelo. Eles encaravam Ricardo e a criança, suas expressões revelando segredos que ele não estava preparado para descobrir. Ela sabe mais do que você imagina, Ricardo. Uma mulher entre eles gritou, a voz carregada de urgência. Larga ela! Ricardo berrou, seu instinto paternal queimando como fogo. Ele percebia que a situação fugia ao seu controle. O homem da van então deu um passo à frente e começou a falar. Mas o que ele disse o deixou paralisado. Ela é fruto de um passado que você desconhece. Sua esposa está envolvida em um esquema que inclui muito mais do que você pode imaginar. A verdade caiu como uma bomba. Mariana, a mulher que ele amou, envolvida em algo obscuro, o coração de Ricardo afluiu com uma dor crua. As peças não se conectavam. Ele começava a questionar tudo. E como você sabe disso? Perguntou Ricardo, mas seu olhar desviou para Gabriel, que o observava, olhos arregalados. O chão começava a tremer sob seus pés e a pressão aumentava, conforme as vozes na multidão se tornavam mais altas. Porque eu sou seu avô. Tudo que você acha que conhece é uma mentira, disse o homem, a sinceridade espumante, como se simplesmente deixasse cair uma bomba. As palavras perfuraram Ricardo como uma lança. Avô? Ele não entendia. O que isso significava? O homem ignorou a confusão de Ricardo, avançando. Você precisa saber a verdade. Sobre sua mãe, sobre essa criança. Seu olhar era penetrante e o tom intenso. Não! Não pode. Ricardo balbuciou, sentindo a cabeça girar. O mundo ao seu redor começou a desmoronar novamente. Ele agarrou Gabriel com força, mas a criança estava paralisada, sem reação. E ali estava ele, em um vórtice emocional. O que essa revelação significava para seus sonhos de uma nova vida? O que mais estava escondido sob a superfície tranquila de sua vida? O homem sorria, como se mal pudesse esperar para ver a verdade desmoronar. E com aquele sorriso, uma certeza dançava em seu olhar. A história que Ricardo conhecia estava se desfazendo, revelando uma nova e muito mais complexa. O que fazer agora? Ele se perguntou, não deixando de sentir que essa era apenas a ponta do iceberg. O caos ao seu redor não estava apenas começando, estava apenas começando a se intensificar. O que fazer agora? A pergunta girava na cabeça de Ricardo como um disco riscado. Ele estava ali, no olho do furacão, o coração pulsando em um ritmo frenético. A revelação do homem sobre a menina, sua suposta filha, e a sombra de Mariana eram como dardos enfiando no peito. Mas a pressão aumentava e a multidão ao redor parecia se agitar. Estamos sem tempo, gritou Helena, puxando Ricardo para longe, mas os olhos dele estavam fixos no estranho que afirmava ser seu pai. Escute o que ele tem a dizer, implorou numa fração de segundo, sentindo o clima de tensão subir como um balão prestes a estourar. O homem da van deu um passo à frente, quebrando o silêncio. O sorriso sinistro permanecia no rosto dele, e o olhar era de alguém que detém informações perigosas. Eles vêm,
Você precisa entender, Ricardo. Sua esposa não estava apenas criando filhos de um lado. Ela estava tramando algo. Mas antes que ele pudesse terminar, um estalo ecoou, quase ensurdecedor. Um tiro disparado, seguido pelo grito estridente de uma mulher. O mundo de Ricardo, que já estava desmoronando, simplesmente implodiu. Não! A palavra saiu de seus lábios como um grito involuntário, e ele se virou. Helena estava caída no chão, o corpo estirado, a expressão de pânico ainda estampada no rosto. O mundo parou. O tempo se arrastou. Gabriel, que até então estava em silêncio, soltou um grito desconsolado. Mamãe! O caos se espalhou como uma onda. Ricardo jogou-se sobre Helena, seu coração quebrado. Helena! Não! O que aconteceu? Ele segurava sua mão, o olhar fixo no corpo envolto em dor. As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante. O homem da van, agora mais próximo, parecia sorrir, não de felicidade, mas com um ar de satisfação mórbida. Agora você vê, Ricardo. A verdade é mais dura do que você imagina. Há pessoas que farão qualquer coisa para que essa criança não descubra. Ricardo estava em choque. Ele olhou para a menina mendiga, que estava agora petrificada, com os olhos arregalados. Não! Ele gritou, agora transbordando de raiva e dor. Por que você faria isso? O que você sabe sobre ela? O homem deu um passo mais perto, sua sombra se alargando. Ela não é apenas sua filha, Ricardo. Ela é parte de um jogo muito maior. Um jogo que envolve segredos que Mariana levou para o túmulo. E agora você está no centro desse jogo. Ricardo, engolindo a dor, olhou de novo para Helena. A vida dela esvaindo-se. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. As coisas que ele pensava que entendia, o amor, a proteção, a verdade, tudo estava se desmoronando. A multidão parecia mais uma cena de terror do que um resgate. Vozes mescladas, risos nervosos, olhos arregalados em horror e aqueles olhares invasores da van. Ele precisava agir. A conexão com Mariana era tudo o que restava. E agora? Não! Ninguém vai levar essa criança! Ricardo gritou, seu instinto paternal emergindo dos escombros da dor. Levantou-se, o corpo tremendo, pegando Gabriel pela mão. Mas o garoto apenas chorava, desamparado, sem entender nada do que estava acontecendo. A menina mendiga olhava para ele, os olhos cheios de uma mistura de esperança e medo. Eu não vou deixar você perto dela. Ricardo, agora com uma determinação feroz, encarou o homem da van. Mas então uma voz ecoou de trás dele. Pai! Uma mulher surgiu da multidão. Cabelo bagunçado, expressão decidida e familiar. Era Luciana. Ela correu, os olhos fixos em Ricardo. Não deixe que levem a menina. Ela tem mais a ver com você do que você imagina. O mundo de Ricardo girou à sua volta. O que era isso? Novamente tudo começava a desmoronar. Ele estava cercado por segredos que não compreendia. O passado estava cobrindo-o como uma sombra eterna. E em meio a tudo isso, ele começou a sentir que havia uma verdade mais profunda. Algo que mudaria tudo. Mas que verdade poderia ser essa? O que mais estava escondido? Ele olhou para Gabriel, ainda chorando e agarrando a mão de Helena. Peguem a menina. Levem! Gritou o homem da van. E o que estava prestes a acontecer parecia mais aterrador do que qualquer coisa que Ricardo pudesse imaginar. O ar ficou denso, e naquele momento, enquanto o futuro se tornava um labirinto, Ricardo se deu conta de que nada do que ele conhecia era seguro. A vida deles estava prestes a ser alterada para sempre. Ele precisava encontrar as respostas. A história estava apenas começando a revelar suas camadas, e tudo o que ele amava, tudo o que ele queria proteger, estava em jogo. E a questão persistia como um eco distante. O que mais ele poderia descobrir sobre sua família, sobre si mesmo, agora que estava envolvido nesse jogo mortal? O que fazer agora? A pergunta girava na cabeça de Ricardo como um disco riscado. Ele estava ali, no olho do furacão, o coração pulsando em um ritmo frenético. A revelação do homem sobre a menina, sua suposta filha,
e a sombra de Mariana eram como dardos enfiando no peito. Mas a pressão aumentava e a multidão ao redor parecia se agitar. "Estamos sem tempo", gritou Helena, puxando Ricardo para longe. Seus olhos estavam arregalados, a expressão dela era de desespero. O homem da van se aproximou, mas o olhar de Ricardo estava fixo no estranho que afirmava ser seu pai. "Escute o que ele tem a dizer", implorou Helena, seu corpo tenso, como se a qualquer momento pudesse se romper. O homem da van sorriu, deixando um rastro de frieza no ar. "Você não entende, Ricardo. A verdade está prestes a chegar, e ela é mais do que você pode suportar." "Chega de jogos", Ricardo berrou, sua voz ecoando entre os murmúrios da multidão. O pânico começava a tomar conta dele. O olhar do homem era predador, e isso o deixava ainda mais aflito. Mas antes que pudesse reagir, uma explosão ressoou e o chão tremeu. Olhos se viraram. Gritos começaram a pipocar ao redor. Uma série de tiros ecoou. E aí, tudo virou caos. As pessoas começaram a correr. As vozes que antes eram murmúrios se transformaram em gritos afiados. Gabriel agarrou a mão de Ricardo com tanta força que suas pequenas unhas cravaram na pele do pai. A menina mendiga se encostou ele incrédula. "Papai, o que está acontecendo?" Ricardo não tinha respostas. Ele virou-se para Helena, que estava agora olhando ao redor, os olhos turvados pelo medo. "Vamos, temos que sair daqui." Ele queria gritar, mas as palavras estavam presas. O homem da van olhava para ele, e um sorriso sombrio discretamente tomava seu rosto. E então, a reviravolta. Do meio da multidão, uma figura emergiu. Era Luciana, a mulher desesperada. Mas agora algo em sua expressão mudara. Chamava por Ricardo com um olhar feroz. "Ricardo, é sobre a menina. Você precisa saber a verdade." Ocorreu um silêncio, um momento de pausa. O coração de Ricardo martelava, enquanto todos os olhos se voltavam para ela. "Ela não é só sua filha, ela é sua irmã." "O quê?" A revelação cortou como uma faca. O mundo de Ricardo desabou sob seus pés. "Não, como assim?" A mente dele girava em confusão. Helena parecia paralisada, e os murmúrios da multidão se intensificaram. Um segredo que Mariana nunca reatou. A verdadeira história da sua família. É tudo mais complexo do que você pode imaginar. Luciana estava em pânico, e isso apenas aumentava o caos. O homem da van, agora visivelmente frustrado, avançou. "Basta. Isso não é hora para essas revelações. O que importa é o presente." Ele estendeu a mão, como se quisesse pegar a menina, mas Ricardo se pôs à frente dela, o coração pulsando. "Você fica longe dela", ele gritou, sem entender tudo o que estava acontecendo. A multidão parecia confusa, e os olhares se misturavam entre incredulidade e terror. Ouvindo o grito, o homem da van hesitou por um segundo. "Você não está seguro aqui, Ricardo. O jogo está apenas começando, e o que você não sabe vai custar vidas." E com isso, um estrondo. A porta da van se abriu com força, e mais homens surgiram de dentro dela, numa frenética corrida. Não havia como escapar. Mais tiros foram disparados, e o caos se transformou em uma cena de filme de ação. O chão, coberto por grama e poeira, tremia enquanto as pessoas corriam em busca de socorro. Ricardo agarrou seus filhos com uma força inesperada, e pânico tomando conta dele. Ele tinha apenas uma certeza: proteger Gabriel e a menina. Naquele instante, ele entendeu que todos os laços que ele pensava estar formando podiam estar em risco. A verdade, sussurrada entre as sombras, era muito mais brutal do que qualquer um poderia suportar. Ele precisava agir, e rápido. Mas como proteger Gabriel de algo que estava muito além do seu entendimento? O futuro, que antes parecia se abrir como um livro em branco, agora estava repleto de segredos e traições, tornando tudo mais mortal e complexo. Enquanto ele puxava as crianças para longe,
O coração pesado sabia que ainda havia muito por trás da cortina. E a única pergunta que ecoava na mente dele era: quem poderia ser confiável quando a própria família carregava um legado de mentiras? Enquanto o tempo parecia congelado diante da van, o coração de Ricardo acelerava, pulsando como um tambor ensurdecedor. Ele estava paralisado, atordoado. A única certeza que tinha era a necessidade de proteger Gabriel. "O que está acontecendo, Helena?" Ele insistiu, a voz tremendo de preocupação. A menina mendiga, agora com os olhos arregalados, dava um passo para trás, buscando esconderijo. "Não posso explicar agora, mas precisamos ir, os dois", disse Helena. Sua expressão era de desespero, enquanto os olhos rapi. Ricardo virou-se para olhar à frente. A tensão no ar era sufocante. A van permanecia parada, mas a movimentação dentro dela parecia aumentar. O que estaria por vir? Ele se lembrou da mulher desesperada, Luciana, e a ideia de um sequestro ecoava em sua mente. Uma figura masculina surgiu da van, os olhos escuros e ameaçadores. No momento em que ele se virou para enfrentar Ricardo, uma tensão no ar se transformou em algo palpável. "Você está se metendo em um lugar que não deve, Ricardo", disse ele com um sorriso que jogava sombra sobre a própria luz do dia. "Quem é você?" Ricardo perguntou, segurando Gabriel ainda mais perto, enquanto uma mistura de medo e fúria crescia dentro dele. "O que ela não te contou?" O homem se inclinou para a frente, como se tentasse sugar a verdade das entranhas de Ricardo. "A criança não é sua, mas pode ser a chave para muitas coisas." Chave. A palavra bateu no peito de Ricardo como uma verdade pesada. O que estava acontecendo? O passado que ele tentava enterrar voltava para o presente como um espectro. Ele olhou para a menina, que estava em pé, seu olhar de confusão misturando-se com um medo aterrador. "Papai", sussurrou ela, a voz suave quebrando o caos. "Da onde você tirou isso?" Ricardo exigiu, a voz embargada. A resposta dele ecoou na mente e olhava para Helena, suplicando através do olhar. Um grupo de pessoas começou a aparecer, emergindo da van, e a sensação de estar sendo observado transformou-se em um pesadelo. Eles encaravam Ricardo e a criança, suas expressões revelando segredos que ele não estava preparado para descobrir. "Ela sabe mais do que você imagina, Ricardo." Uma mulher entre eles gritou, a voz carregada de urgência. "Larga ela!" Ricardo berrou, seu instinto paternal queimando como fogo. Ele percebia que a situação fugia ao seu controle. O homem da van então deu um passo à frente e começou a falar, mas o que ele disse o deixou paralisado. "Ela é fruto de um passado que você desconhece. Sua esposa estava envolvida em um esquema que inclui muito mais do que você pode imaginar. A verdade caiu como uma bomba. Mariana, a mulher que ele amou, envolvida em algo obscuro." O coração de Ricardo afluiu com uma dor crua. As peças não se conectavam. Ele começava a questionar tudo. "E como você sabe disso?" perguntou Ricardo, mas seu olhar desviou para Gabriel, que estava petrificado, e sua mente girava com perguntas. O chão começava a tremer sob seus pés e a pressão aumentava conforme as vozes da multidão se tornavam mais altas. "Porque eu sou seu avô. Tudo o que você acha que conhece é uma mentira", disse o homem, a sinceridade espumante, como se simplesmente deixasse cair uma bomba. As palavras perfuraram Ricardo como uma lança. Avô? Ele não entendia. O que isso significava? O homem ignorou a confusão de Ricardo, avançando. "Você precisa saber a verdade. Sobre sua mãe, sobre essa criança." Seu olhar era penetrante e o tom intenso. "Não, não pode!" Ricardo balbuciou, sentindo a cabeça girar. O mundo ao seu redor começou a desmoronar novamente. Ele agarrou Gabriel com força, mas a criança estava paralisada, sem reação. E ali estava ele, em um vórtice emocional. O que essa revelação significava para seus sonhos de uma nova vida?
O que mais estava escondido sob a superfície tranquila de sua vida? O homem sorria, como se mal pudesse esperar para ver a verdade desmoronar. E com aquele sorriso, uma certeza dançava em seu olhar. A história que Ricardo conhecia estava se desfazendo, revelando uma nova e muito mais complexa. O que fazer agora? Ele se perguntou, não deixando de sentir que essa era apenas a ponta do iceberg. O caos ao seu redor não estava apenas começando, estava apenas começando a se intensificar. Nesse momento, um grito cortou o ar, tão agudo que fez todos pararem. Parem ou vou disparar. Uma mulher descontrolada, saindo da multidão, com uma arma em punho. Os olhos de todos, incluindo os do homem da van, se arregalaram. Ela avançou, mas não em direção a Ricardo. Era uma sombra do seu passado, uma conhecida desaparecida, uma amiga que ele nunca pensou ver novamente. Mariana? Ele gaguejou, seu coração afundando. A mulher apontava a arma não apenas para o homem, mas para a situação. Você não entende, eles não podem levar a menina. O rosto de Mariana estava pálido, mas determinado. As palavras dela ressoaram como um tambor. Tudo ficou em suspensão. O peso da verdade que ele pensava saber começou a desmoronar. A menina mendiga, a conexão, o que ele ignorava. Não era apenas um sequestro, era uma cena montada. O que você está fazendo aqui? O Ricardo gritou, a confusão no peito se misturando ao medo, ao desespero. Os homens da van começaram a avançar, mas Mariana gritou, seus segredos estão todos expostos. Eu vou protegê-la, Ricardo, custe o que custar. E Richard sentiu que o chão se abria novamente. Você é a mãe dela? A pergunta saiu como um sussurro, mas Mariana não respondeu. O olhar dela dizia tudo. A multidão se agitou. Não podemos deixar isso acontecer, gritou uma voz. O caos se transformava em um mar revolto. Ele queria correr, escapar, mas as palavras disparadas por Mariana o mantinham paralisado na confusão da revelação. Mas a expressão dela, o olhar decidido, o passado que ele nunca soube que compartilhava, agora parecia mais ameaçador do que qualquer um daqueles homens. Agora, tudo estava em jogo. Ele precisava decidir, proteger o que restava de sua família ou lutar contra o que estava para vir. Um novo terror se formava, e com ele uma nova esperança. O que mais estava escondido? Que verdades ainda poderiam ser reveladas, entrelaçadas na trama da vida deles? E quando o primeiro tiro foi disparado, um eco profundo reverberou por dentro dele. Agora tudo mudava, e a linha entre amor e traição estava mais tênue do que nunca. O que acontecerá agora? Ricardo estava paralisado, a mente girando com tudo o que acabara de ouvir. Avô, sua cabeça não conseguia absorver o que acontecia. A pressão do momento o esmagava, e ele sentiu um frio na barriga. Enquanto Mariana segurava a arma com firmeza, as pessoas ao redor estavam em choque. O homem da van parecia confuso e irritado. Para de apontar essa arma, Mariana, ele gritou, quase desesperado. Você pode ferir alguém. Mas Mariana não se movia. O olhar dela era como um momento congelado no tempo. Intensidade pura. Eu não vou deixar que levem a menina, Ricardo. O tom de sua voz era firme, quase desafiador. Havia uma força que ele nunca tinha visto antes. Gabriel estava agarrado a ele, os olhos arregalados, absorvendo tudo. A menina mendiga, que agora parecia tão conectada a ele, observava com curiosidade e terror. Papai, o que está acontecendo? A fraqueza na voz dela fez o coração de Ricardo apertar. A multidão, que há pouco estava gritando, agora se calou, como se o silêncio tivesse coberto a cena. Era um espetáculo de incerteza. Todos esperavam, alguns sussurrando entre si. Ele podia sentir os olhares que pesavam sobre eles, a tensão na atmosfera. Ela não é apenas sua filha, Ricardo. Mariana gritou de novo, uma explicação naquela confusão. A verdade que você não sabe, ela é a chave para um legado que precisamos proteger. A fumaça de segredos pairava no ar,
e cada palavra dela parecia uma bomba prestes a explodir. Então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens saiu da van. Mas não eram apenas qualquer homens. Eram policiais, com insígnias brilhantes e armas em punho, pareciam prontos para agir. "Coloque a arma no chão", um deles gritou. O eco da ordem ressoou como um trovão. O pânico tomou conta do rosto de Mariana, e Ricardo percebeu o que isso significava. Ela estava em apuros. "Mariana, coloque a arma no chão, agora!" Ele precisava que ela o ouvisse. O tempo parecia se arrastar. Seus batimentos aceleravam. O homem da van, agora ainda mais enfurecido, avançou, como uma sombra ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo", gritou para Mariana. Surpreendentemente, outra figura emergiu da multidão. Era Helena, tão silenciosa até agora, mas com uma expressão de determinação. "Ela está dizendo a verdade." "Marina, não!" O tom dela carregava um aviso. "Um tiro!" O som cortou o ar e o tempo parou. Uma pessoa gritou. Ricardo virou-se apenas para ver que era um dos homens da van caindo, o olhar chocado. A multidão se agitou novamente, gritos começando a encher o ar. E então, em alta velocidade, tudo desmoronou. Mais tiros. "Vamos, vamos!" Ricardo gritou, puxando Gabriel e a menina para longe. As pessoas correram e o desespero tomou conta. O sequestro que ele não compreendia tinha mudado para algo muito maior e mais assustador. Ele não sabia mais em quem confiar. Enquanto corriam, uma nova revelação começou a tomar forma em sua mente. Helena, Mariana, a menina. Tudo entrelaçado em uma teia de segredos. E se aquela menina fosse mesmo o elo perdido entre eles? As perguntas brotavam como ervas daninhas. Que legado era esse? Ele olhou para trás. Mariana estava cercada, sua história agora virando um pesadelo. E enquanto a adrenalina pulava, a conversa entre eles se tornava cada vez mais distante. A urgência crescia. Ele devia descobrir o que estava realmente acontecendo. Havia uma verdade mais profunda escondida entre toda aquela confusão. E se ele não conseguisse puxar isso para a superfície, poderia perder não apenas a menina, mas tudo o que ainda restava da sua família. Naquela fração de segundo, um novo foco se estabeleceu. Ele precisava encontrar uma resposta, mas enquanto avançava, um grito estrondoso ecoou atrás dele. Maçantes, como se uma bomba tivesse explodido. O chão sob os pés de Ricardo tremeu. "Ricardo!" Era a voz de Helena. Mas agora havia uma força inegável. E de repente, tudo ficou em silêncio novamente, como se o universo tivesse parado para escutar. A verdade estava ao alcance, mas ao abrir a porta para ela, talvez ele estivesse prestes a liberar algo que não pudesse controlar. Ao olhar para frente, a linha de sua antiga vida parecia se desfazer. O que mais poderia desmoronar agora? Enquanto a tensão içava no ar, a única certeza que ele tinha era que cada passo adiante poderia transformá-lo para sempre. Ricardo estava paralisado, a mente girando com tudo o que acabara de ouvir. Avô, sua cabeça não conseguia absorver o que acontecia. A pressão do momento o esmagava, e ele sentiu um frio na barriga. Enquanto Mariana segurava a arma com firmeza, as pessoas ao redor estavam em choque. O homem da van parecia confuso e irritado. "Para de apontar essa arma, Mariana!" ele gritou, quase desesperado. "Você pode ferir alguém." Mas Mariana não se movia. O olhar dela era como um momento congelado no tempo. Intensidade pura. "Eu não vou deixar que levem a menina, Ricardo." O tom de sua voz era firme, quase desafiador. Havia uma força que ele nunca tinha visto antes. Gabriel estava agarrado a ele, os olhos arregalados, absorvendo tudo. A menina mendiga, que agora parecia tão conectada a ele, observava com curiosidade e terror. "Papai, o que está acontecendo?" A fraqueza na voz dela fez o coração de Ricardo apertar. A multidão que há pouco estava gritando agora se calou, como se o silêncio tivesse coberto a cena. Era um espetáculo de incerteza. Todos esperavam, alguns sussurrando entre si. Ele podia sentir os olhares que pesavam sobre eles,
a tensão na atmosfera. Ela não é apenas sua filha, Ricardo. Mariana gritou de novo, uma explicação naquela confusão. A verdade que você não sabe, ela é a chave para um legado que precisamos proteger. A fumaça de segredos pairava no ar, e cada palavra dela parecia uma bomba prestes a explodir. Então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens saiu da van, mas não eram apenas qualquer homens. Eram policiais. Com insígnias brilhantes e armas em punho, pareciam prontos para agir. "Coloque a arma no chão!" um deles gritou. O eco da ordem ressoou como um trovão. O pânico tomou conta do rosto de Mariana, e Ricardo percebeu o que isso significava. Ela estava em apuros. "Mariana, coloque a arma no chão, agora!" Ele precisava que ela o ouvisse. O tempo parecia se arrastar. Seus batimentos aceleravam. O homem da van, agora ainda mais enfurecido, avançou, como uma sombra ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou para Mariana. Surpreendentemente, outra figura emergiu da multidão. Era Helena, tão silenciosa até agora, mas com uma expressão de determinação. "Ela está dizendo a verdade." "Mariana, não!" O tom dela carregava um aviso. Um tiro. O som cortou o ar e o tempo parou. Uma pessoa gritou. Ricardo virou-se, apenas para ver que era um dos homens da van caindo, o olhar chocado. A multidão se agitou novamente, gritos começando a encher o ar, e então, em alta velocidade, tudo desmoronou. Mais tiros. "Vamos! Vamos!" Ricardo gritou, puxando Gabriel e a menina para longe. As pessoas correram, e o desespero tomou conta. O sequestro que ele não compreendia tinha mudado para algo muito maior e mais assustador. Ele não sabia mais em quem confiar. Enquanto corriam, uma nova revelação começou a tomar forma em sua mente. Helena, Mariana, a menina, tudo entrelaçado em uma teia de segredos. E se aquela menina fosse mesmo o elo perdido entre eles? As perguntas brotavam como ervas daninhas. Que legado era esse? Ele olhou para trás. Mariana estava cercada, sua história agora virando um pesadelo. E enquanto a adrenalina pulava, a conversa entre eles se tornava cada vez mais distante. A urgência crescia. Ele devia descobrir o que estava realmente acontecendo. Havia uma verdade mais profunda escondida entre toda aquela confusão. E se ele não conseguisse puxar isso para a superfície, poderia perder não apenas a menina, mas tudo o que ainda restava da sua família. Naquela fração de segundo, um novo foco se estabeleceu. Ele precisava encontrar uma resposta. Mas enquanto avançava, um grito estrondoso ecoou atrás dele, maçantes como se uma bomba tivesse explodido. O chão sob os pés de Ricardo tremeu. "Ricardo!" Era a voz de Helena, mas agora havia uma força inegável. E de repente tudo ficou em silêncio novamente, como se o universo tivesse parado para escutar. A verdade estava ao alcance, mas ao abrir a porta para ela, talvez ele estivesse prestes a liberar algo que não pudesse controlar. Então, algo abalou mais fundo sua realidade. Uma figura conhecida apareceu entre a multidão, e seus olhos se arregalaram. Era sua mãe Maria. Ela atravessou a confusão com uma expressão de dor e determinação. "Ricardo, você precisa parar!" gritou ela, a voz cortando o silêncio como um relâmpago. A revelação a seguir atingiu o coração de Ricardo como um golpe físico. "Eu sei sobre a menina. Eu sou sua avó também." As palavras dela caíram pesadas no ar, revirando seus pensamentos. As peças do quebra-cabeça caíam em um abismo de incerteza. Não apenas Mariana, não apenas aquele homem da van. Era uma rede de mentiras, e ele estava no centro dela. O que mais poderia estar escondido? Ele olhou para a menina mendiga, uma conexão inexplicável agora brotando entre eles. Seria possível que toda sua vida fosse construída em torno de pessoas que ele pensava entender? E aquela explosão de verdades assombrosas, o que isso significava para o futuro deles? Enquanto o pânico começava a ressurgir, Ricardo percebeu. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar de uma vez por todas, e cada novo segredo empurrava todos maior para dentro do abismo.
A única coisa que ele sabia era que nada, absolutamente nada, seria como antes. O destino tinha um plano diferente para eles, e agora, mais do que nunca, ele precisava encontrar um caminho nessa sombra que se adensava. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto Mariana, ainda com a arma em punho, olhava para ele com uma mistura de dor e determinação. O que ele sempre temia estava prestes a se concretizar, as verdades que ele nunca quis enfrentar. A multidão, que até então estava cheia de gritos, agora silenciosa, assistia ao desenrolar daquela cena dramática. Por favor, Mariana, coloque a arma no chão. A voz de Ricardo tremeu e o medo afundou em seu peito. Gabriel estava agarrado à sua camisa, os olhos cheios de lágrimas, e a menina mendiga, agora quase como uma irmã para ele. Ricardo, você precisa entender. Eu não posso deixar que levem a menina. Ela é parte de você, parte desta família que eu sempre tentei proteger. O olhar dela deslizou para a van, onde os homens pareciam impacientes. O homem da van, reconhecido como o avô que Ricardo nunca soube que tinha, se aproximou. Você não pode proteger o que não conhece, Mariana. O que você precisa fazer é entregar a menina e se afastar. Eu não vou deixar, ela gritou, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Havia um desespero ali, motivado por algo que ele ainda não compreendia. Ricardo, eu falei a verdade. Essa menina está aqui para unir nossa história, não para nos separar. E enquanto as palavras dela ecoaram, uma nova compreensão começou a surgir. Era tudo uma confusão, cada um com seus segredos e medos. O que Ricardo viu como uma ameaça poderia, na verdade, ser uma oportunidade de se conectar com sua verdadeira família. Mas o mundo ao redor deles estava mudando rapidamente. Os gritos começaram a se intensificar mais uma vez, e os policiais estavam se movendo devagar, preparados para agir caso necessário. Mariana virou-se para o homem da van, sentindo que o tempo estava acabando. Se você ama essa família, Ricardo, se você realmente quer proteger essas crianças, faça o que for necessário. Apenas confie em mim. A urgência na voz dela era palpável. Um silêncio carregado pairou no ar, e por um momento tudo parecia suspenso. Ricardo sentia o coração disparar. Olhou para Gabriel e para a menina entre eles. Uma nova luz bruxuleante no que antes era escuridão, e decidiu: eu não vou deixar você levar essa menina. Ele sentiu a força correr por suas veias enquanto se posicionava à frente. Mariana, atordoada, percebeu a força emergente nele. Ricardo, quanto mais tempo você demorar, mais arriscado se torna. A decisão está nas suas mãos agora. E com isso, algo dentro dele se solidificou. Sabia que precisava enfrentar a verdade. Se o legado dela está entrelaçado na nossa história, então que venha. Estou disposto a lutar por isso, pelo que é certo. A determinação no tom de voz de Ricardo reverberou. Ele olhou ao redor. Todos estavam assistindo, esperando. Num momento de pura coragem, Mariana abaixou a arma. Então, vamos juntos. E naquele relance, algo mudou. A pressão ao redor deles começou a se dissipar lentamente. O avô olhou para baixo, um resquício de surpresa misturado à impotência. Mas os policiais não hesitaram e tomaram seu lugar. Isto não vai acabar bem se vocês não cooperarem. Um dos oficiais avançou. A tensão tornou-se sufocante. Mariana e Ricardo estavam agora unidos, prontos para enfrentar a tempestade que os aguardava. E enquanto a multidão se agitava, Ricardo segurou as mãos das duas crianças. Estamos juntos, não importa o que aconteça. Uma onda de alívio atravessou o temor que infestava o ar, mas a batalha estava longe de terminar. Com a força do amor e da família, eles caminharam em direção ao desconhecido, cercados por verdades e mentiras, mas sempre unidos. O futuro era uma tela em branco, pronta para ser preenchida com escolhas que poderiam mudar suas vidas para sempre. E talvez, apenas talvez, iniciar um novo capítulo, onde finalmente pudessem descobrir o que significava ser verdadeiramente livre.
Agora, antes que a história siga em frente, eu preciso que você faça algo muito importante. Se você quer acompanhar as próximas histórias que vêm por aí e não perder nada, você precisa se inscrever agora no canal. E não esqueça de esmagar o botão de like. Isso ajuda muito com o algoritmo. Também quero saber suas reações e teorias sobre esse final. Então, inunde a seção de comentários com tudo o que você achou. E, se você conhece pelo menos 5 amigos que precisam saber